Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mês de junho, aqui no Nordeste, meio de festejos juninos, meio de comemorar São João, São Pedro, Santo Antônio, mas muito importante que nós nos conectamos com os ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe. E o Evangelho segue nessa diretriz. E assim fala o dia hoje, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando essa parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou, fez um lugar para construir a torre de guarda, depois arrendou a vinha aos agricultores. Mas os agricultores, quando era para pagar de volta, não pagaram. O dono da vinha enviou na época seus empregados para receber a parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram e mataram. Os agricultores bateram na cabeça desse e de um outro que foi mandado em seguida. O dono da vinha mandou ainda outro e também o mataram. Tiraram da mesma maneira muitos outros, batendo e matando. Restou-lhe apenas seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então os chefes da lei e os judeus procuraram prender Jesus, pois perceberam que ele se dirigia na parábola ao exemplo que esses manifestavam. Porém, ficaram com medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Veja, o que é que o Evangelho nos traz nos dias de hoje? O vinhadeiro, o dono da vinha, é Deus. Deus nos deu a terra. A terra é esse pomar. Os empregados, os arrendatários da terra, são as entidades que Deus deixou para governar o mundo. Eu não falo da governança política, mas da governança humana, que vai muito além da política. Porém, o que nós podemos compreender? Que o processo da terra é um processo onde existe o plantar, existe o colher, e existe o dono que tudo criou. A colheita será a transferência para o reino de Deus daqueles que conseguirem compreender a passagem aqui na terra e conseguirem serem superiores aos desafios e às perdições que nos são colocados. Os desafios, quando a gente se propõe a fazer algo além do nosso cotidiano, e esse algo nos traz vários caminhos e várias escolhas, onde entre elas a gente pode escolher fazer da forma correta ou da forma mais curta e muitas vezes enganosa, mas que na frente existe o tombo, né? Portanto, devemos prestar muita atenção no que o Evangelho nos traz, para nós não sermos como aqueles arrendatários que acham que são dono daquilo que pegaram para trabalhar, ou seja, para viver, ou seja, a terra, acham que são dono da terra e pensam que podem ser mais do que Deus, e pensam que pode destruir tudo de qualquer forma e não ter nenhum tipo de prestação de contas. Mas a gente sabe que a morte é o limite. E onde existe um limite, existe a prestação de contas. E o que vai acontecer com as nossas vidas é que, se nós não agirmos de acordo com a conduta, a ética, os valores de responsabilidade, nós vamos acabar como aqueles arrendatários, não só desenvolvendo a ira de Deus, a ira do dono da vinha, né, para a nossa vida, mas também perdendo a possibilidade de aquela oportunidade que nos foi dada na passagem aqui na Terra, de podermos agregar conhecimentos, agregar experiências
e estarmos mais preparados dentro da sabedoria divina. O Evangelho vem sempre nos alertando nesse sentido. Pode ler todos eles chamam a nossa atenção para a justiça, chamam a nossa atenção para a verdade, chamam a nossa atenção para as condutas éticas, de responsabilidade, do respeito ao livre-arbítrio, do querer o que é nosso, do combate à corrupção, do combate às maldades, do não se deixar vencer, se influenciar, ser usado pelo mal. Portanto, peçamos sabedoria a Deus para que possamos não só compreender, mas também sabermos como colocar em prática tudo que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua passagem, nos ensinou. Que Deus nos abençoe, a Divina Virgem Maria nos guie e que possamos seguir sempre os caminhos retos. Um bom dia a todos nós.